nesta noite a respeito de dois eventos assim muito importantes, que é o destino realmente do falso profeta, né, o destino da besta e do falso profeta, bem como o destino de Satanás e seus seguidores, e também, né, estudar com vocês essa questão, né, do pensamento do milênio. Veja, o assunto que nós abordamos desde o começo, nesse período, foi exatamente falando, né, a respeito, nós tomamos como base e conceituamos a partir de um acontecimento. Esse acontecimento se chama arrebatamento. Então, o arrebatamento é um acontecimento que todas as linhas teológicas, do ponto de vista, do ponto de vista da escatologia, defendem a questão do arrebatamento. A dificuldade que essas linhas têm é de localizar onde esse arrebatamento vai acontecer, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu trouxe no passado, né, a gente estudou bem devagarinho a questão da linha pré-tribulacionista, né, mostrando a questão do arrebatamento antes, né, da grande tribulação, ou seja, a igreja não passaria pela grande tribulação, né, e essa linha é uma linha que envolve, obviamente, muitas igrejas, e elas, na realidade, têm uma doutrina do ponto de vista, um pensamento, e se posiciona muito, né? Hoje no Brasil, se perguntar, a grande maioria de nossas igrejas locais, elas são pré-tribulacionistas, porque acreditam, na verdade, que a igreja será arrebatada antes da tribulação, portanto não passará pela grande tribulação. A gente está passando por tribulação, mas não pela grande tribulação. Não verá apostasia, nem tampouco anticristo, porque essa doutrina e essa linha acredita que a igreja será tirada antes da tribulação. Se você perguntar se tem base bíblica para isso, a Bíblia, né, eu vou logo dizendo que ela tem base para tudo que você quiser, né, desde que você bote fora do contexto, que você encontra para tudo. Tanto é que vocês sabem que muitas religiões, inclusive até o Espiritismo, também descontextualiza e encontra base, dizendo que tem base bíblica para a questão do Espiritismo, né? Então, do ponto de vista do pré-tribulacionismo, como todas as outras linhas, tem suas bases bíblicas. Agora, qual é a que nós, agora, hoje, estamos abraçando? A que nós abraçamos, a que a igreja local, a denominação congregacional, ela abraça. Ela abraça, como nós começamos a semana passada e mostramos em alguns versículos, a linha pós-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento acontece, né, depois da grande tribulação, da apostasia. A igreja não vai ser poupada, Deus vai livrar a igreja na tribulação. Nós passaremos, não temos que ter medo. Aí, entre uma linha e outra, a vantagem é quem acreditava que ia passar pela grande tribulação e não passou, Jesus levou, foi joia, foi melhor, não passou, foi poupado, Jesus levou antes. E quem pensava que não ia passar e está passando, vai ter que se fortalecer, porque Deus realmente vai dar graça na perseguição, o anticristo, aquelas questões todas, e mostramos vários versículos, e tem vários versículos falando, né, sobre essa questão. Eu particularmente, e a nossa denominação, ela tem essa linha, e temos muitos textos das Escrituras que fundamentam, como a gente compartilhou, mas não é hoje o nosso momento, né? E tem também isso aí em relação à tribulação, né? Então a gente entendeu, né, nós compreendemos e estudamos que a linha pós-tribulacionista, nós passaremos pela grande tribulação, o anticristo vai se manifestar, o filho da perdição, o inimigo, filho da iniquidade, o filho da perdição, como a gente viu em 2 Tessalonicenses, ele vai se manifestar, ele vai perseguir os crentes, ele vai perseguir os irmãos, né? Vai vencer, entre aspas, alguns irmãos, mas a gente vai vencê-lo
porque em Apocalipse 12, 11 diz que eles vencerão pela palavra do testemunho que der e pelo sangue do poder. E a gente vence, a igreja vence também Satanás, quando ela é capaz de morrer por Cristo, dizer, eu posso fazer, eu fecho os olhos aqui e abro para o céu, pronto, estou na glória, né? Glória a Deus. A gente viu também que o anticristo ele vai blasfemar contra Deus e contra os santos, né, que já vão estar com o Senhor. E a gente sabe também que nesse período, né, da grande tribulação, no final, segundo a nossa doutrina, Jesus ele volta. Ele volta exatamente quando o inimigo pensar que está abafando, que está matando, que está destruindo, que está dominando. Aí a Bíblia diz que ele vem e com o sopro de sua boca, ele lança, ele joga no lago de fogo a besta e o falso profeta vivos, né? E depois, aí vai a questão do dragão, que é a grande serpente, que é o espírito, que é Satanás, que será lançado. A gente vai ver isso aqui agora, certo? Então vamos lá. Então no capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 19 ao 21, ele diz assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Então aqui, na realidade, a gente não precisa se desesperar, se preocupar em relação a esse acontecimento. Por quê? Porque aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida não vão adorar a besta, não vão se perder, não vão, na verdade, como é que se diz? Se tiverem que enfrentar até a morte, enfrentarão com a alegria que a graça de Deus dá, como deu àqueles que morreram. Não é? Vocês sabem que as coisas mais terríveis, tanto é que os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, eles entendiam que a grande tribulação já tinha começado. Porque veja, uma mulher chamada Macrina, Balbina, tudo no primeiro século, foram colocadas em cima de chapa quentes para negar o nome do Senhor. Outras abriram o ventre e colocaram gato bravo dentro do ventre da mulher. Outros eram tirados, né, em muitos corpos. A história conta, Flávio José conta, que a Itália, que Roma, foi iluminada, e o combustível daquela noite de iluminação, sabe o que era? Os corpos daqueles que serviam a Jesus. Então eles já pensavam que aquilo ali era a grande tribulação, mas ainda não era. Por quê? Porque o filho do inimigo, que alguns já pensavam que tinha se manifestado, como Nero, Domiciano, e depois, né, no caso, outros, né, como no século XX, Hitler e etc., esses não eram ainda o anticristo, né? Não eram o anticristo, né? Eles eram os anticristos, mas não o anticristo, que será o filho da perdição, que será alguém que se levantará das nações, né? Exatamente dentro desse contexto dos chifres, que também a gente viu a semana passada, mas tratar exatamente dessa questão. Ele seduz as nações, seduz pessoas que vão receber a marca da besta e que vão adorar a imagem. Agora, quem vai fazer isso? A igreja? Não. Os que têm o nome escrito no livro da vida? Não. Como nós vimos em 2 Tessalonicenses. Isso acontecerá com aqueles que vão ficar impressionados pelos sinais que o anticristo e o falso profeta vão fazer, não é? Vão fazer muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas, e tem gente que vive assim atrás de sinais, prodígios e maravilhas e fica impressionado achando que é Deus, e vão ser enganados, não é? Vão ser enganados, não é? E essas pessoas, elas terão realmente essa marca, mas não os crentes. Os que foram escritos no livro da vida estão livres disso. E até a morte para estes,
a graça vai vir de uma maneira tão especial na vida da igreja, que a morte é lucro, como disse o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Né? Então, a gente não tem que se preocupar. Né? A igreja não tem que se preocupar. Né? Os crentes não têm que se desesperar. Estamos nos princípios das dores? Estamos. Estamos vendo aí que o filho do iníquo, como a gente tem iniquidade, que até eu trouxe no grego anomia, que tem a ver com a questão do homem sem lei, né? As nações de repente vão perder a noção do que é absoluto. E é exatamente isso que está acontecendo. Tudo é relativo, tudo é normal, tudo é relativo. Né? As nações estão perdendo o senso do que é real, do que é parâmetro, do que é divino, do que é de Deus, do que é certo, para relativizar todas as coisas. E é nesse contexto que o anticristo ele vai surgir como aquele que vai trazer solução para um caos, não somente do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista político, porque o falso profeta ele vai trazer instruções ou fazer atitudes do ponto de vista religioso, mas o anticristo vai fazer articulação do ponto de vista político, a ponto de deixar todo mundo encantado, as nações encantadas, mas não os crentes. A gente vai reconhecer, né? Os crentes vão reconhecer, né? Porque a Bíblia diz que ele virá, se possível, para enganar os eleitos. Se possível, mas não é possível. Se possível, mas não é possível, porque a Bíblia diz em Tessalonicenses, e a gente viu, que os filhos de Deus, que têm o seu nome escrito no livro da vida, estamos fora disso, estaremos com certeza resistindo, observando, identificando a sedução desse mal. Então ele diz aí no versículo 18, né? No versículo 20, ele diz: os dois foram lançados vivos dentro do fogo de fogo que arde com enxofre. Quem foram lançados? O anticristo, né? O que? O falso profeta, a besta, né? Foi aprisionada com o falso profeta, porque também a besta recebe o nome de anticristo, aquilo a gente já viu. E o falso profeta, que é uma imitação de Elias ou uma imitação de João Batista, que até fogo do céu esse falso profeta vai fazer cair, que é para enganar o povo. Entenderam? Ele vai imitar em tudo. Então, ele será lançado aonde? Dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, no caso Jesus. Como é que ele vai fazer isso? Com a boca, né? Com a espada que sai da sua boca. Obviamente, isso é uma figura, a gente sabe, obviamente, que é uma figura de linguagem. João, né, não tinha como humano, né? João, aqui em Apocalipse, como humano, não tinha como descrever essa ação, obviamente. E o instrumento que se usava de velocidade, de transporte, de rapidez, era o cavalo. Então, ele usa toda essa questão da figura. E a gente acaba adotando isso aqui, reportando-nos, obviamente, à época, exatamente porque nós fazemos o método de interpretação bíblica que nós adotamos, é o método histórico gramatical. Então, a gente tem esses pressupostos que vão se ligando e a gente vai procurando ver o que o autor estava querendo dizer. Aí ele diz assim, ó, no versículo 20, do versículo 10, 20 e 10. O diabo, o sedutor deles, agora aqui já não é mais quem? Nem é o falso profeta, nem é a besta. Aqui é quem? É o dragão, é o diabo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, qual é o final de Satanás? E ele sabe disso. Ele sabe que não tem ninguém, irmãos, que saiba como humano, né, a gente como humano, não sabe tanto quanto Satanás a questão de teologia. Ele conhece a Bíblia, né? Ele sabe que o fim dele está próximo.
e que o fim é uma realidade. Então ele vai fazer o máximo, como ele não pode, né, atingir a Deus. A gente viu tanto em Apocalipse como também em Daniel e como vimos em Tessalonicenses, que ele, em 2 Tessalonicenses, que ele vai o quê? Ele blasfema contra Deus e contra os santos, porque ele não tem mais o que fazer, ele não pode, né? Nós vamos resisti-lo. Nós não queremos que foi alcançado por essa bendita beleza, por essa antiga beleza e nova beleza que é o Senhor, não vai querer, né, se envolver com as coisas, com as soluções que esse anticristo ele vai tentar trazer durante o período da grande tribulação, que com ela também vem a apostasia. E quando a gente diz apostasia, a gente já sabe que é uma apostasia real, né? Essa apostasia ela é visível, né? Já, mas não é a apostasia ainda. A apostasia já está acontecendo. Você vai na Europa, por exemplo, chega ali na Europa, que foi o berço, né, da reforma protestante, e você vai ver que a Europa toda está como cética, né? Nos Estados Unidos, o país que recebeu tanto o Evangelho, as igrejas tradicionais, as boas igrejas que tinham a palavra, hoje estão a cada dia mais se esvaziando. E se chega aqui no Brasil, a gente olha para o nosso país e diz que somos cristãos, mas na verdade, quando a gente vai espremer, nós somos sincretistas, misturados, tem uma mistura, né? Então, a gente não abraça o Evangelho realmente como o Senhor quer que nós abracemos. Então, no capítulo 20, ele diz o seguinte, no versículo 10, né, ele fala, né, que Satanás foi lançado no mesmo lugar onde estava quem? A besta, o falso profeta, e ele, para eles serem o quê? Atormentados pelos séculos dos séculos. Agora veja no versículo 20, né, 20 até o 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É aquilo que o apóstolo Pedro vai dizer, que a terra vai ficar como que encolhida, como um pergaminho, se enrolar, né? Na realidade, João está dizendo aqui que a figura de Deus é tão tremenda que até a própria terra ela vai se encolher. Vê que coisa interessante, né? Ela vai se encolher, né? Fugir a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Olha aí, mortos, grandes e pequenos, não é? Na realidade está falando de todos, né? Todos os mortos. E aí vem a questão, por exemplo, né? A linha nossa, que é da nossa denominação, que é, no caso, a milenista, ela vai trabalhar dizendo que vai ter essa ressurreição. Quando Jesus Cristo vier, então haverá a ressurreição de quê? Dos mortos. Os mortos vão ressuscitar, né? Os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, mas depois nós seremos arrebatados. Mas também haverá uma ressurreição. E em Lucas capítulo 24 fala que ele vai recolher o quê? Os seus, tanto os que são de Deus, ele vai recolher no local, como também aqueles que não são do Senhor. Então, segundo a doutrina, né, que é outra parte, né, no caso nosso, que adota a milenista, acredita nessa ressurreição dos mortos, né, de uma vez só. No caso da linha pré-tribulacionista, né, ela acredita, não é, que, ou dispensacionalista, que vai haver a ressurreição dos mortos em Cristo primeiro, aí os crentes sobem, vão para o céu, passam 7 anos na glória, né, no céu, e depois de 7 anos em que está acontecendo a grande tribulação, Jesus volta. Mas nós não cremos assim por vários motivos e por vários versículos das Escrituras. Então estou trazendo, né, assim para vocês a nossa linha, para que a partir daí vocês vão pesquisando, vão estudando, vão perguntando, lendo também,
não é? Porque tem dois livros importantes, um é bem dispensacionalista, que é Manual de Escatologia de Dwight Pentecoste, muito bom, né, para quem é pré-milenista ou pré-tribulacionista, e tem também um outro, Futuro Glorioso do Planeta Terra, de Arthur Bonfrio. Eu li esses livros, né, já li vários livros de escatologia, vários. Hoje eu tenho muita dificuldade de ler na velocidade que eu lia, mas eu procuro ler, logicamente, para recapitular tudo que já foi visto, tanto no seminário, como também leitura particular, na minha biblioteca particular, dos quais muitos livros eu doei e até vendi por um preço bem baixo, num seminário que eu tinha muitos, já tinha lido mais de 3 vezes, achei que não era necessário tê-lo, só para ter uma biblioteca, dizer, tem uma biblioteca. Então eu aproveitei e fiz aquela, e alguns irmãos aqui lembram, principalmente alguns ali do seminário pentecostal, que tiveram a oportunidade de adquirir muitos livros nossos, e alguns até reclamaram, porque disseram, você não consegue ler um livro sem escrever nele, sem riscar, e muitos pegaram, riscaram, porque eu fazia minhas anotações, minhas observações também, né? Afinal de contas, nós fazemos também teologia. Então, irmãos, é interessante, no versículo 21 diz assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Então foram abertos livros, veja, livros e um outro, o livro da vida. Então o livro da vida é o livro nosso, é o livro que a gente vive nessa Tessalonicenses, onde o Senhor, obviamente, vai nos chamar, é o livro, eu acredito, da misericórdia, da compaixão, do amor de Deus que alcançou, mas os outros livros que vão se abrir são livros de lavraturas, são livros de lavraturas, de sentenças, já dadas para quem? Para os mortos, para aquelas pessoas que foram ímpias, que não estão inscritas no livro da vida, porque elas sim vão ser julgadas segundo as suas obras. Nós não. Nós não vamos ser julgados segundo as nossas obras, porque nós recebemos, na realidade, a salvação pelos méritos de outro, que foi Jesus. Amém? Estão entendendo? Vocês aí em casa, estão entendendo direitinho? Então veja, os mortos ressuscitarão, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Porque quem quer ser, o mundo quer ser salvo por quê? Pelas obras. E só quem é salvo de fato é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então vai ter esse livro que é o da vida, que foi salvo por causa dos méritos de Cristo. Tozer já dizia que nós, os cristãos, são estranhos, porque acreditam que vai para o céu pelos méritos do outro e conversa com alguém que nunca viu. É verdade. Né? Então, ele traz essa visão aqui para nós, né? De que os mortos, e aí no versículo 13 diz, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Veja, que é como se ressuscitou, então o fogo deu, devolveu, o mar devolveu, como se a pessoa estivesse ressuscitando, porque todos receberão um corpo, certo? Eles ressuscitarão, receberão um corpo, seja para incorruptibilidade, ou seja para corruptibilidade. Quem vai queimar no fogo do inferno, quem vai para o inferno, não vai somente com a alma não, viu gente? Vai com o corpo também. Porque nós não somos apenas alma, nós somos corpo, alma e espírito. Então por isso que a ressurreição é importante. Então todos vão ressuscitar, e o fato de irem para o céu e irem para o inferno, irão com corpos. Vão sentir o tormento. Veja o que ele diz. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Veja que então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Só um adendo em relação a essa palavra inferno. Essa palavra inferno
na tradução, quando se foi traduzido, teve uma pequena dificuldade na tradução. Nem sempre inferno, quando se fala, é inferno do ponto de vista do lugar de tormento, mas às vezes é apenas o lugar dos mortos, o lugar do Hades, onde ficam os mortos. Então, este lugar onde estavam os mortos ímpios foram lançados lá. E essa palavra aí é Hades, está certo? E aí ele diz: esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós não temos o que temer, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E Jesus disse o quê? Alegrai-vos e exultai, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus por isso. Então, o que é que nós vemos? Nós estamos aqui olhando para esse texto, falando de quê? Do pós-tribulacionismo. A igreja passará pela grande tribulação, a igreja será perseguida, verá o anticristo, verá a construção do templo, que eu falei, do templo de Salomão, lá em Jerusalém, porque inclusive já tem até todo o aparato do Instituto do Templo. Quem quiser pode pesquisar no Google e em outras questões aí, já está tudo quase pronto, Inclusive eles já estão instruindo os sacerdotes para a questão do que eles vão querer de novo oferecer o sacrifício. Só que quando Jesus Cristo vier, eles vão ver aquilo que traspassaram, porque o anticristo há de se manifestar na metade dos 3 anos e meio, porque nós acreditamos nesse período de 7 anos, alguns acham simbólico e outros acham literal, Então nos 3 anos e meio, o que é que vai acontecer? O pacto vai ser quebrado e de fato esse anticristo que veio como liderança trazer tudo de bom, fazer tanta coisa maravilhosa, de repente vai mostrar a sua cara. E aí os judeus vão ver a doidice, a loucura, porque ele vai entrar no santuário que os judeus construíram e vai o quê? Se fazer como um Deus e querer, inclusive, até mesmo a adoração. Esse é um pensamento, obviamente, que a gente vai, a partir daí, pegando, porque, veja bem, a Bíblia, a gente acredita que ela é inerrante. A Bíblia é inerrante. E esse pensamento é um pensamento novo, é um pensamento do século XIX. Para cá, essa palavra, inerrância das Escrituras, a Bíblia é inerrante, mas não significa que ela é clara. E realmente escatologia é um assunto que não é claro. Escatologia é uma situação, é um assunto muito difícil. Muito difícil. Por isso que tem essas linhas todas, eu estou trazendo a linha da nossa igreja, da nossa denominação, porque também eu tenho o meu pensamento. E eu acredito e respeito o pensamento também de outras pessoas, porque na questão essencial, a gente bate, e aqui eu vou entrar na parte essencial. Tá certo? Então veja bem. Então quando a gente vê todas essas coisas acontecendo, e Jesus vem, quando ele pega a besta e o falso profeta, lança lá, tem a questão de jogar o diabo, a serpente, o dragão, no lago de fogo, os livros vão se abrir, os vivos ressuscitados vão ser julgados, aqueles que não estiverem escritos no livro da vida serão lançados lá também, serão lançados, serão lançados lá no lago de fogo, no lago para dentro do lago de fogo, que serão atormentados pelos séculos dos séculos. E o que é que vai acontecer após isso? Aí vem a questão de outra linha, a gente viu a pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Tem outros que dizem mid ou mesotribulacionista, como se Jesus viesse no meio da grande tribulação. Então eu acredito que nós passaremos pela grande tribulação. A igreja passará, eu acredito, tá certo? A nossa denominação acredita. Mas eu tenho uma dificuldade, e aí não encaixa, e eu sei que é um defeito meu, sei que é um defeito do meu pensamento, ou não, eu acredito no meu. Então, como eu acredito no meu, fica interessante para a gente chegar a um ponto, um consenso, dessas coisas iguais, tá certo? Nós vamos já chegar.
que é exatamente em relação ao outro acontecimento. A gente falou do arrebatamento. Ou seja, Jesus arrebata a igreja antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Então, a gente, como igreja congregacional, acredita depois da tribulação, que a igreja passa e a graça de Deus, o Senhor nos livrará no meio dela, de acordo com a igreja de Laodiceia em Apocalipse, lá no capítulo 3. E agora, a gente vai entrar para um outro ponto da escatologia, que é o quê? O milenismo, o milênio. E aí, que período é esse do milênio? Não é? O que é que nós acreditamos? Pré-milenismo também é pré-tribulacionista, porque o pré-milenismo está vinculado à questão de que Jesus virá antes do milênio ser instaurado. Ele vem, depois instaura o milênio, não é? Depois instaura o milênio, não é? O pré-milenismo. Depois tem o pós-milenismo, que Jesus vem depois do milênio. Aí você diz, pastor, e tem teólogos importantes que defenderam essa parte? Tem. Veja, a gente falou em termos de arrebatamento. Agora a gente está falando de um outro acontecimento, que é o fato de Cristo reinar na terra, ou não. Então, o pré-milenismo acredita que Jesus reinará por 1000 anos na terra a partir de Jerusalém. Ele vem, julga, estabelece e implanta um reino aqui na terra, onde vai restaurar todas as coisas e etc. Certo? Pré-milenismo. E aí vai dividir a questão do pré-milenismo histórico, o clássico, e o pré-milenismo dispensacionalista. Aí você pergunta, pastor, e por que você não abraça o pré-milenismo dispensacionalista? Eu tenho muitas reservas, principalmente com coisas que vão surgindo novos. Não significa que o que vem de novo como entendimento não seja correto ou não seja uma descoberta. Ok? Mas, por exemplo, o pré-milenismo dispensacionalista, ele se estabelece no século XIX. Então, é uma teologia, é um pensamento novo. Não é? Na realidade, foram jesuítas que foram expulsos, não é, pelo rei Carlos, ali que tinha essa visão de que Jesus Cristo viria em 2 fases, e nessas 2 fases, e tinha uma moça chamada Margaret, que era uma nova convertida, que também passou a ter sonhos, e um presbiteriano inglês abraçou também essa ideia, porque aquele jesuíta, chamado, se eu não me engano, Manuel Lacossa, ele foi expulso, e aí levou para a Europa a questão dessa visão nova, né? Diferentemente do que já existia, porque a doutrina antiga era do pré-milenismo histórico. Jesus viria como uma única vez, para julgar e implantar o reino. Né? Já agora, no século XIX, é que se estabelece essa doutrina, né, de dispensacionalismo. Doutrina dispensacionalista, que Jesus vem em 2 fases e implanta o reino literal de 1000 anos, que eu acredito que ele vai vir e vai implantar o reino de 1000 anos, eu acredito como literal. Mas meus irmãos congregacionais, muitos deles, não todos, e meus irmãos presbiterianos, né, acreditam no outro, que é o amilenismo, porque acreditam que já estamos vivendo um período de tempo em que Satanás está limitado, porque Deus limitou o poder dele e a igreja continua pregando, proclamando a palavra de Deus, que na realidade o milênio já está acontecendo. Certo? Ele acha isso. Os presbiterianos e os congregacionais. Já está acontecendo, e no final, né, já está acontecendo, e no final, quando Jesus Cristo vier, ele vai fazer isso aqui, destruir o falso profeta e implantar o que? O novo céu e a nova terra. Aí você diz, mas tem outra linha pós-milenista? Tem. E quem foi um pós-milenista? Foi um grande congregacional chamado Jonathan
Eduardo. Ele acreditava, no século XVII e ainda XVIII, que devido à questão do pós-milenismo, que Jesus iria no pós-milenismo, porque o milenismo seria tão implantado, o reino estava tão envolvido, o reino estava crescendo tanto com as missões, com a evangelização, que o povo, estava tudo o quê? O mundo estava sendo evangelizado. Então, como o mundo estava sendo muito evangelizado, significava o quê? Que todas as nações estavam se convertendo, isso era o milênio. Então, quando o último conhecesse Jesus e entregasse sua vida a Cristo, se convertesse, aí o milênio tinha sido o quê? Conquistado. Esse era o milênio. E aí os morávios, as grandes missões, o Hudson Taylor, um monte de pregadores, as missões do Evangelho se espalham pelo mundo todo no século XVII, século XVIII. Então se pensou que ali era o quê? O milênio. E quando o último ouvisse a palavra, Jesus ia voltar. Entenderam? Esse é um problema, uma questão. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas Gabriel levantou a mão, perguntando, querendo fazer uma pergunta. Pergunta, Gabriel. Nessa linha do arminianismo, fala na Bíblia que depois do milênio, Satanás vai ser solto para enganar a população da terra, e aí vai acontecer o Armagedon, não é isso? E nessa visão do milenismo, como é que vai funcionar? Esse momento que ele vai ser solto, seria da tribulação? Seria na tribulação. Então, para o milenismo, o Satanás, ele foi preso por um tempo, Jesus morreu, deu poder a nós, e ele não se manifesta como ele quer, porque na realidade, essas correntes que diz aqui que amarrou Satanás, na realidade seria, que prendeu, na realidade seria limitar o seu poder. Na cabeça do amilenista, do congregacional presbiteriano, certo? Prendeu, limitou o poder do inimigo. Então a gente pode pregar o Evangelho, a gente prega o Evangelho, a gente luta contra o inimigo, e faz tudo isso. Essa é a única linha em que a tribulação é depois do milênio? Não, é antes, A tribulação é antes. Essa é a tribulação antes durante o milênio, nesse próprio tempo é depois, no caso, Essa é a única tribulação é depois, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que no final, vejam bem, vamos acompanhar. Quando Jesus, com o sopro de sua boca, destruir a morte, destruir o mal, lançar todo mundo no fogo, julgar, tudo isso ele fizer, os mortos ressuscitados, os outros serão julgados pela lei, pelos livros, serão lançados no inferno, juntamente com Satanás, a besta, já estavam lá, e o diabo, o Senhor lançá-los. Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que ele vai chamar, o que nós vamos chamar, o que eu acredito que vai acontecer, no caso, o novo céu e a nova terra. Aí vai implantar o novo céu e a nova terra, segundo o que diz aqui. Então, eu sei que nem tudo que está na Bíblia é claro. A gente sabe disso, não é verdade? E principalmente em um livro como o de Apocalipse, tem muito símbolo e que tem muitas vezes alegoria, tem uma dificuldade muito grande de se compreender, mas dá margens, tanto é que não foi à toa que Jonathan Edwards, um dos grandes referenciais teólogos do século século XVIII, que trouxe para a gente essa visão pós-milenista. Então, baseado em quê? Ele certamente devia ter suas razões e tive sua visão, mas ele errou, equivocou-se nisso, como também, de repente, nós podemos estar equivocados em algum ponto nesse processo de como encaixar essa questão de Gabriel, a dúvida de Gabriel, como encaixar, como a minha também,
não é como a de qualquer um. Nenhum teólogo, nem os mais famosos do nosso país e fora dele, como Spru e etc., John Piper, né? Nenhum de nós tem uma verdade batida sobre a escatologia. Ainda é para nós não claro. Está certo? No entanto, nós temos, agora veja bem, agora o bom de tudo é que a gente tem ponto em comum. O bom é que todas essas linhas que eu vi, pós-tribulacionista, falando em relação ao arrebatamento, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, e falando do ponto de vista do milênio, esse milênio é literal, pré-Jesus vem, é pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Eu quero saber, né, o que é que eles têm em comum. O importante é isso, né? Então todos têm em comum e a gente fecha com esses pontos em comuns. Louvado seja Deus, né? Como eu acredito, por exemplo, que Jesus vem depois da grande tribulação, então eu estou esperando, eu tenho certeza, eu na minha fé, que Jesus não vem amanhã, porque ainda o anticristo não se manifestou e a apostasia ainda não é completa. Eu não estou vendo a apostasia naquele livro, estou vendo prenúncios. Está certo? Então eu sei que ele não vai vir, Jesus não vai vir amanhã, não vai vir na minha concepção. Amanhã, domingo, a gente vai ter culto, a não ser que daqui para domingo ele se manifeste e aí tem o tempo, não é? Mas eu sei, não é, que Jesus não virá sem que a apostasia e o anticristo se manifestem, na minha concepção. Mas para quem é pré-milenista, pré-tribulacionista, né, acreditam que Jesus pode vir a qualquer momento. E como a gente viu e explicou que aquele a qualquer momento, como um ladrão, ele virá para quem, na verdade, não é dele, porque os que são dele, foi essa justificativa que nós demos, né, sabe direitinho, vai acompanhar direitinho, não vai pegar de surpresa. Vai pegar de surpresa o incrédulo, vai pegar de surpresa o ímpio, o iníquo, mas a nós, não, a gente está acompanhando, ok? Então, o que é que essas linhas, né, pré-tribulacionista, mid ou meso-tribulacionista, pós-tribulacionista, em relação ao arrebatamento, e o que é que o pré-milenista, o pós-milenista e o amilenista têm em comum nisso aí? Porque a gente tem o essencial. E o Santo Agostinho já dizia uma coisa interessante: no essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade, mas em tudo, o amor, a caridade. Amém? Então, no que é essencial, não tem questão, a gente tem que ter unidade. Por exemplo, não é? Se a gente tem dificuldade, uns têm dificuldade que Jesus salvou, já definiu, resgatou, o outro já acredita, não, eu escolhi Jesus. Mas tanto um como o outro teve que aceitar Cristo. Glória a Deus. Então é Cristo que salva. Tanto para o arminiano como para o calvinista, é Jesus quem salva. É os méritos de Cristo. Isso aí é essencial. Agora tem o lado da liberdade. Não, eu vejo desse lado, eu vejo desse. E isso vai levantar uma barreira para que a gente brigue ou para que a gente se separe? De forma alguma, de maneira alguma. Amém? Glória a Deus. Pelo contrário, a gente vai se juntar. Então é difícil, né? Eu acredito que é muito difícil essa parte escatológica, e temos alguns pontos que são essenciais e que todos eles concordam. Nisso aí, que a gente viu aqui. Todos concordam. A gente viu que, por exemplo, que ele vem montado num cavalo branco. Jesus disse: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse ou não disse? Ele prometeu que vai voltar. Em Mateus 24 diz que a trombeta vai soar e as nuvens a gente vai ver Jesus. Ele vai vir. Então, eu pergunto: todas essas linhas creem na volta de Cristo? Sim. Então é essencial. Jesus vai voltar. Segundo,
Vocês viram aqui pelos textos que eu li que ele vai julgar os vivos e os mortos? Sim ou não? Ele vai julgar os vivos e os mortos. Então quem é que crê? Todo mundo crê. Pré, pró, pós, todo mundo crê. Então, glória a Deus. Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Satanás, vai ter um tempo de paz e prosperidade. Vocês acham que vai ter um novo céu e uma nova terra? Todos acham isso. Um novo céu e uma nova terra. Que um vai chamar um tempo de grande prosperidade, de 1000 anos, e outro vai dizer. Só que a gente não sabe localizar muito bem, porque não é uma coisa fácil, realmente. Escatologia não é fácil. E outra coisa, Satanás será jogado no lago de fogo e enxofre com uma besta, falso profeta, e os seus seguidores, e todos aqueles que não tinham seu nome escrito no livro da vida. Todas as linhas dizem que sim. Então, meus irmãos, no fim, o que é que vai ter? Qual é a nossa dificuldade? É somente relacionar, não é? Essas coisas que são para a gente essenciais, num tempo, num espaço, num momento, e pronto. Mas o que vai acontecer é isso aqui. E que todo mundo tem o quê? Igual essa concepção. Louvado seja Deus. Jesus vai voltar, Jesus vai julgar os vivos e os mortos, Jesus vai lançar Satanás e os ímpios no fogo, no inferno, e Jesus vai também dar a nós o quê? Um novo céu e uma nova terra, onde habita paz. Louvado seja Deus. Que uns vão chamar de milênio, literal, um tempo de 1000 anos, e outros vão chamar de novo céu e nova terra. Mas todos concordam com essas questões. Amém? A única dificuldade aqui, do ponto de vista da teologia, é que alguns acreditam que esse inferno, onde será lançado Satanás, o falso profeta e a besta, bem como aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, alguns acreditam que esses serão assim, tipo, destruídos como uma fumaça. Destruídos. Serão aniquilados, destruídos. Essa doutrina se chama aniquilacionista, porque eles entendem que não pode haver a eternidade, um céu paralelo ao inferno eterno. Eu já não acredito assim. Eu acredito que o inferno existirá pelos séculos dos séculos. Eu acredito assim, tá certo? Mas eu estou dando a vocês orientações, falando de coisas que são importantes para que vocês entendam que mesmo que alguém tenha uma visão diferenciada em relação à questão do posicionamento do arrebatamento e até mesmo do milênio, nós temos pontos em comuns, e é isso que une a igreja. É isso que une a nossa fé. Tanto um quanto o outro acredita na volta de Jesus e desses outros pontos que são importantes e que nos fortalecem como igreja, para que a gente viva em santidade, obedecendo ao nosso Deus e fazendo a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vai vir e que a gente não pode fazer mais nada. Que Deus abençoe você e que a gente possa confiar no Senhor, crer no nosso Deus e continuar lendo as Escrituras a partir da visão, do entendimento que Deus foi lhe dando. E eu quero dizer para você que eu não sei tudo e que ninguém, do ponto de vista da escatologia, vai dar uma resposta e dizer tudo para você a respeito disso como uma coisa definida, definitiva. Mas nós temos, na verdade, um pensamento como igreja local, como igreja do Senhor, como igreja congregacional, defendemos, abraçamos, temos base bíblica sim para essa questão, mas acreditamos que elas não são suficientes para a gente bater o martelo e dizer que somos os únicos corretos. Tá certo? Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo conduza você e oriente você a se preparar ainda mais para a volta de Jesus. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé.
Aleluia. Eu espero, irmãos, nesta noite ter trazido alguma orientação, uma orientação para você e uma esperança de que um dia você vai viver num lugar que não vai passar cemitério, não vai passar caixão, não vai passar enterro, não vai ter cortejo de velório, não vai ter lágrimas, não vai ter dor. Esse lugar se chama Novo Céu, Nova Terra, onde estaremos para sempre com o nosso Deus. E eu louvo a Deus pelo privilégio de saber que a graça dele está conosco. Se não for verdade nessa questão do pós-tribulacionismo, glória a Deus, ele nos levará antes. Se for, nós estaremos aqui, dependendo de sua graça, para enfrentar toda e qualquer manha e astúcia do anticristo, do falso profeta, celebrando o nosso Deus e dizendo que nós cremos. Porque Deus é bom, misericordioso e fiel. Que Deus abençoe sua família, sua casa. E enquanto a gente está aqui, vamos viver como cristão, quebrantado aos pés do Senhor, né? Vivendo para a honra e a glória dele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, porque é esse lugar maravilhoso que ele tem reservado para você, que nem olho humano viu e nem mente humana consegue imaginar, que é o estar na presença de Jesus. Soberano Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Senhor, tu sabes da nossa limitação, da dificuldade muitas vezes que temos de trazer coisas tão profundas para o coração, para a mente do teu povo. Mas eu sei, meu Pai, que o teu povo te tem dado inteligência. O teu povo é inteligente, Senhor. E, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja mostrando, trazendo a cada um, ó Deus, o temor, a alegria dessas promessas gloriosas. E para nós são tão importantes, ó Deus, a tua volta. Sabemos que o tempo que estamos passando aqui é apenas uma temporada, porque um dia estaremos contigo, como tu mesmo disseste, para que onde eu esteja, estejais vós também. E nós queremos estar contigo na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque um dia estaremos assim, contigo, porque o nosso nome já foi escrito no livro da vida. Muito obrigado pela tua bênção, por tua presença. E abençoa a tua igreja e as famílias que congregam nesta casa. Que o teu nome seja exaltado entre nós, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus hoje, agora e sempre.